Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Eu sou a professora Cindy e hoje juntos nós estudaremos sobre o MIT. O MIT é a sigla para Módulo de Inclusão de Tributos, mas a gente chama de MT ou MIT para ficar mais fácil. Caso seja a sua primeira vez, você está num curso de formação para atuar com rotinas fiscais como analista fiscal, você deve ter uma breve lembrança do que era o que nós chamávamos anteriormente de DCTF mensal. Antes, nós tínhamos um ambiente próprio, a DCTF mensal, ligada à DCTF web, para inclusão, ou seja, era uma obrigação acessória onde deveríamos incluir os tributos relacionados àquela atividade empresarial, por exemplo. A Receita Federal, analisando essa situação, ela pensou, bom, nós precisamos modernizar esse processo, deixar de colocar a declaração de um tributo específico em uma obrigação acessória e outro em outra obrigação acessória e vincular todas essas obrigações em um único ambiente. Por isso, o MIT foi criado esse módulo. Hoje, ele está vinculado com a DCTF Web, como mencionamos agora, ele vem substituir a DCTF mensal, mas ligado à DCTF Web, e por conta disso, todos aqueles tributos que não são lançados, por exemplo, no E-Social ou na FDRE-Inf, por exemplo, a gente traz o MIT junto à DCTF Web. Professora, são muitas informações, já no começo já estou um pouco perdido. Calma. Nossa aula está dividida em três blocos principais. O primeiro bloco, nós estudaremos de fato o que é o MIT, o que ele tem de novo, o que de fato ele substitui. Em segundo momento da nossa aula, nós estudaremos sobre quais impostos precisam estar incluídos neste módulo específico. E por fim, como funciona o próprio sistema, ou esse ambiente específico e casos práticos para nós darmos mais clareza com base na teoria que estudamos e na prática como que será realizado também. Então, essas são as três funcionalidades ou os três blocos principais da nossa aula e é isso que nós estudaremos hoje. Então, vamos começar falando do próprio MIT ou como que o MIT funciona. O MIT, como eu mencionei há pouco, é o módulo de inclusão de tributos. A sua originalidade vem da própria Receita Federal. Se vem da Receita Federal, o principal, a busca dele, né, o seu principal objetivo é tratar dos impostos federais. Então, note, o MT, ele vai ser uma funcionalidade que está integrada à DCTF Web. Isso até aqui você já sabe. De novo, quem criou foi a própria Receita Federal. O que a Receita quer? Modernizar e simplificar a declaração de tributos federais. Ou seja, aqueles tributos que eu não informo por meio do E-Social ou por meio da FDRE-Inf. Então, recapitulando o que nós já estudamos. Então, note, com a implementação do MIT, por exemplo, a antiga DCTF mensal, você já sabe disso, né, ou chamada de PGD, ela foi extinta, eu não utilizo mais. Então, agora, a partir da competência de janeiro de 2025, foi substituída. Então, consolido todas as obrigações acessórias em um único ambiente digital também. É isso, é a base. Professora, entendi quem foi criado, o que substituiu, mas o que é de fato o MIT? Ele é um módulo dentro da DCTF Web que permite a inclusão de débitos de tributos federais que não são transmitidos automaticamente, por isso que eu incluo. Então, outras escriturações fiscais não transmitem eles de forma automática. Lógico, ele vai substituir o programa gerador da declaração, nós falamos agora, né, substitui então o PGD, né, o PGD é da DCTF mensal, né, os dois, e ele centraliza a escrituração fiscal de múltiplos tributos, né, que são federais. Então, eu tenho uma única interface, um único módulo tratando sobre isso. E assim eu posso reduzir as redundâncias, eu posso acelerar os processos internos também de apuração, por exemplo, de declaração, por exemplo, e assim por diante. Isso é o MIT. Agora, você precisa saber quais tributos eu preciso informar através do MIT. Então, note, a partir da competência de janeiro de 2025, que é a mudança quando ele é instituído, alguns tributos passaram a ser informados por meio do MIT. Quais são eles? A começar pelo imposto de renda da pessoa jurídica, né? Ou também conhecido como IRPJ, ele deve ser incluído. Em segundo lugar, o imposto de renda retido na fonte, IRRF. Em terceiro lugar, a contribuição social sobre o lucro líquido, que é o CSLL. Para além disso, em quarto lugar, nós temos o imposto sobre produtos industrializados, muito conhecido, né, também chamado de IPI. Também temos o imposto sobre operações,
Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Nós temos também o Programa de Integração Social, dentro do Programa de Formação de Patrimônio, Programa de Formação de Patrimônio de Servidor Público, que nós chamamos de PIS ou PIS-PASEP, né? Temos também a contribuição para financiamento da Seguridade Social, esse é muito conhecido, né? O COFINS, a gente sempre acaba estudando juntos, né? E temos também as contribuições, então, por exemplo, intervenção no domínio econômico, né? O CIDE. Temos também a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica, indústria cinematográfica nacional, né, que é mais um imposto que precisa ser incluído. Temos também a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, né, que é o CPRB, deve ser incluído também, e também os casos de regime especial de tributação, por exemplo, né, se eu tiver um RET, por exemplo, se eu tiver um pagamento que é unificado, e também a própria contribuição social sobre apostas de cotas fixas. Esses são os impostos, são muitos, mas são estes. Então, esses devem ser incluídos. E agora, como que funciona isso? O MIT, ele pode ser acessado através do portal ECAC, né, que a gente utiliza muito. Então, você entra na própria área da DCTF Web e pode acessar. Além disso, o seu preenchimento, o preenchimento das informações, pode ser feito de duas maneiras diferentes. Primeiro, é o preenchimento manual, então você vai lá e você insere os dados diretamente na própria plataforma, ou seja, você alimenta. Ou, em segundo lugar, importando arquivos. Você vai utilizar arquivos que estejam ali num formato específico, pedido pelo site, e você inclui as informações. Professora, já incluí, e agora? Agora o contribuinte, você deve encerrar ali o lançamento, né, através do MIT, e em seguida esses próprios dados são transmitidos para a DCTF Web. Essa é a forma, ou seja, eu integro as informações que são provenientes do próprio e-social, que são provenientes da EFD-REINF e assim por diante. Então, note, a DCTF Web, ela vai consolidar todas as informações, por isso que o MIT é um módulo incluído. Então, eu posso emitir o documento de arrecadação de receitas federais, por exemplo, né, a DARF, né, melhor dizendo, e assim eu faço o pagamento desses tributos devidos. Então, ele funciona de que forma? De duas maneiras diferentes. Agora, você deve perguntar, quem deve declarar? Você que está nesse curso de formação deve declarar. Todas as empresas que antes já eram obrigadas a enviar a DCTF mensal, por exemplo, né, o PGD, agora devem também, a partir de janeiro de 2025, também possuem essa obrigação como possuíam antes. Então, devem utilizar o MIT, devem declarar os tributos, né, que nós estudamos agora há pouco. Certo? Essa prática, ela também vai incluir aquelas empresas que possuem débitos de tributos, né? Então, de novo, eu posso ter o CSLL, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, eu tenho PIS, COFINS, PIS-PASEP, IPI, CID e assim por diante. Então, temos muitos tributos aí que são incluídos no MIT. É isso que você precisa saber. Agora, vamos falar de um detalhe, o Simples Nacional. Empresas do Simples Nacional ou optantes precisam utilizar. Hoje, a maioria das empresas que são optantes pelo Simples Nacional não precisa utilizar o MIT. Esta é a regra. Mas por quê? Porque os tributos federais, eles já são pagos por meio de um documento de arrecadação do Simples Nacional, que é o documento próprio, né, que a gente vai chamar de DAS. Mas calma que tem uma exceção. Mas essa é a regra que nós estudamos agora. A exceção é para empresas que recolhem tributos. Então, empresas que recolhem IOF, PIS, COFINS, monofásico e assim por diante. Recolheu separadamente da DAS, neste caso específico, é uma exceção à regra, e aí sim o envio do MIT passa a ser obrigatório para essas empresas, certo? Além disso, lembre-se que assim como a DCTF mensal tinha prazo, o MIT também, e o prazo é mensal, sempre até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência daquele fato gerador ou dos fatos geradores desses impostos específicos. Vou te dar um exemplo. A declaração que ela é referente à competência de janeiro, agora, de 2025. O que eu faço? Ela precisa ser entregue até o último dia útil de fevereiro de 2025. Então, fato gerador em janeiro, último dia útil do mês seguinte. A gente chama de subsequente, é o próximo mês. Note, o prazo para a competência de janeiro de 2025, então, neste exemplo, ele é fevereiro.
Como o lançamento passou a ocorrer a partir de janeiro de 2025, o prazo foi prorrogado excepcionalmente para lançamentos em janeiro. Por quê? Porque havia o conhecimento ali de como funcionaria o Meet. Agora, professora, eu estou assistindo essa aula, por exemplo, em julho de 2025. Fato gerador em julho, agosto e assim por diante. Então, note, para o lançamento, é muito importante separar os débitos de acordo com a data de lançamento de cada um dos tributos. Vamos falar, por fim, do chamado DARF unificado. Ele inclui todos os débitos em um único documento. Isso você já conhece. Então, tem data de vencimento e assim por diante. E, normalmente, ele vence no tributo mais próximo. Então, atenção a esses detalhes. Outro detalhe é que a partir de janeiro de 2025, que deu cabo, ao surgimento, o DARF ele passa a ser emitido em cotas diretamente na DCTF Web para facilitar. Então, enviou o MIT, por exemplo, você pode ter essa emissão. Então, note, antes o que ocorria? Eu tinha a DCTF Web mensal, eu tinha o PGD, que era um documento, e agora outro. Agora não é mais necessário informar o pagamento do DARF, por exemplo, junto à DCTF, porque a própria Receita Federal, ela reconhece automaticamente os pagamentos. Por isso que a gente fala que ela vem para facilitar. Além disso, existem alguns casos específicos para você se atentar. Então pense o seguinte, uma empresa com regime de lucro presumido. Mensalmente, ela vai apurar o IRPJ e a CSLL. Este é o detalhe. A partir de janeiro de 2025, de novo, o lançamento do MIT, essa empresa precisa informar todos esses tributos por meio do quê? Por meio do MIT. Como? Acesse o portal ICAC e faça o lançamento junto à DCTF. Você pode preencher esses dados manualmente ou importando um arquivo específico no formato específico. Terminou? Encerra a apuração e transmite essas informações para a DCTF Web. Aqui, a Receita Federal apura. Fácil e simples. Num segundo momento, se for uma empresa optante pelo Simples Nacional, mas ela realiza operações que são sujeitas ao IOF, por exemplo, neste caso, ela deve, além da DAS, por exemplo, utilizar o MIT para realizar a declaração do IOF, que é devido nestes casos específicos. O que ela faz? Ela segue o mesmo procedimento de acesso que eu mencionei para você agora. Então, faz o preenchimento no ICAC, manual ou através de documento e assim por diante. Então, note, o MIT agora, ele representa um avanço na modernização de todas as obrigações acessórias das empresas. Quem vai ter muito contato com o MIT é você, por isso que essa aula precisa ser bem consolidada para você entender. Aqui eu falo de segurança no cumprimento das obrigações tributárias. Um analista fiscal, um profissional de rotinas fiscais precisa entender. Então, você que é profissional de área contábil precisa estar atualizado, porque essa é uma nova ferramenta que já está em andamento e já é utilizada. Quando você entende o funcionamento e a aplicabilidade do MIT, por exemplo, você pode garantir a conformidade das atividades da empresa junto com a legislação. Então, este é o MIT. Caso você não tenha familiaridade com o portal ICAC, vale a pena estudar o ICAC. Entre no portal, a gente precisa de informações para acesso, né? Normalmente a gente acessa ali com as informações do Gov, informações próprias da empresa. Mas vale a pena, dê uma olhada no portal, caso você não tenha experiência prática, para garantir que você entenda de todo o sistema que nós estudamos agora. Então, assim, chegamos ao fim da nossa aula sobre o módulo de inclusão de impostos. Esse é o MIT, uma inovação, agora a partir dos lançamentos de 2025, que você precisa saber para ser um profissional atualizado. Para você que assistiu essa aula até aqui, muito obrigada pela sua presença e até a próxima.